A mensagem da cruz. A opinião do homem não é a mesma de Deus, e graças a Ele por isso. E o caminho da cruz fora o meio que Deus estabeleceu para que a humanidade pudesse ser resgatada. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Alguns, ao olharem para o Senhor ali na cruz, viram apenas o ferido, o abandonado, o desprezado. Não podiam ver o coração do Senhor. Naquele exato momento em que Ele esponjava, absorvia todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas mazelas e as nossas iniquidades. O peso de tudo isso caiu sobre Ele. A cruz era um símbolo de maldição. A Escritura diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele se transformou em maldição em nosso lugar. Provou a maldição para que pudéssemos provar a bênção. Amado ouvinte, a palavra de Deus nos revela que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Isaías 53, 5. Ele sofreu por mim e por você. Tomou nosso lugar e foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que ele sofreu nos concedeu a paz. No versículo 6 de Isaías 53 está escrito que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Este era o caminho do homem desde a queda. Uma vida tão alienada de Deus. Cada um buscava os próprios interesses, fora dos caminhos do Pai, longe, cada um fazendo seu próprio trajeto. E essa era a condição do homem sem Deus. Mas mesmo estando longe de Deus, por amor e misericórdia, Ele não nos deixou perecer. Todas as nossas iniquidades caíram sobre Ele, e Ele as levou embora. Por isso que quando nossos olhos se abrirem para contemplarmos a cruz, nós a vemos exatamente esponjando as nossas iniquidades, e todas elas caindo sobre o Salvador. A pregação do Evangelho não é para converter as pessoas a uma religião, e sim para transformar os corações escravizados pelo diabo, pelo pecado. A mensagem que transforma o mundo é a mensagem da cruz, ou seja, Jesus Cristo e tão somente a cruz podem limpar realmente o coração de cada pessoa. Não há outro meio. Nossa fé não é uma religião. Nossa fé é um relacionamento com o Senhor. E dentro desse relacionamento, aprove a Deus salvar os homens com uma única pregação. A mensagem da cruz. Não há outra mensagem. Aparentemente pode parecer loucura alguém pegar um microfone e falar para uma multidão, ou alguém falar para uma única pessoa, cara a cara. Apenas essa mensagem, a mensagem da cruz. Porque certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 18. A cruz nos aproxima exatamente do centro. A morte de Jesus é o centro da história. Tudo gravita em torno de Cristo. Do mesmo modo que nossa vida é determinada pelo nosso nascimento. Há um nascimento diferente do mundo natural. Eu nasci dia 3 de dezembro de 1974, mas no dia 31 de dezembro de 1999, a cruz realizou a obra do novo nascimento em minha vida. A cruz divide do mesmo modo com a história, como a história é dividida entre o antes e o depois de Cristo. Quando ouvimos e aceitamos a mensagem da cruz, tudo muda. Ninguém que a recebe continua o mesmo. Não há como ser o mesmo. A mensagem da cruz transforma.
impacta, explode, quebra paradigmas, aniquila a religiosidade, derrama o perdão e transborda o amor. Há salvação da alma, há libertação, há restauração, há um antes e um depois da cruz. A cruz, pois, nos aproxima de Deus e você pode ver a vida e percebê-la de uma forma bem diferente. Se existe uma mensagem que os anjos querem pregar, creio que seria essa, a da cruz. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já havia planejado a nossa história, escrito a nossa história. Obrigado, Senhor, por nos recolocar novamente no trajeto da eternidade por meio do sacrifício único e suficiente do Teu Filho amado na cruz do Calvário. Por meio desse sacrifício, nós fomos libertos da condenação, nós fomos libertos da culpa e da escravidão dos pecados. Por meio desse sacrifício, nós herdamos todo o vigor, caráter e a vida de Cristo Jesus. Obrigado, Papai, por tudo. Aleluia.